Mano, o Corinthians foi derrotado na Neoquímica Arena e o técnico do Ceará falou sobre a torcida. Vamos dar uma olhada. Boa noite, meu nome é João Paulo, da Rede Ronaldo de Comunicação e Rádio Exclusiva. Queria saber qual foi o segredo do Ceará para segurar esse ímpeto do Corinthians, que teve um momento que estava jogando no 4-2-4 e além de tudo tem o psicológico de aguentar a pressão da torcida corintiana, que faz uma pressão terrível aqui na Arena Corinthians. Boa noite, obrigado. Boa noite. Realmente foi uma grande prova para a nossa equipe esse jogo de hoje, né? A gente sabia que o Corinthians, contra qualquer adversário aqui na Arena, é muito forte, imprime um ritmo intenso do começo ao fim, né? Às vezes tem equipe que cria um volume muito grande no início do jogo, no início do segundo tempo, mas o Corinthians, com o apoio da sua torcida, é o jogo inteiro tentando sufocar o adversário. Então a gente tinha que ter um psicológico forte, um físico forte, e taticamente tinha que beirar a perfeição, não poderia ofertar espaço por dentro para o jogo de aproximação dos jogadores de centro de campo, tinha que encurtar as cobranças, as ultrapassagens dos laterais para tirar o cruzamento, e também a bola parada, que é muito forte, né? Então acho que o Ceará, os jogadores assim fizeram uma partida defensivamente que beirou a perfeição, e ainda conseguimos construir boas transições, né, no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo. Então assim foi um jogo que o psicológico, o tático e principalmente o físico, a superação, ele teve que se fazer presente durante todo o jogo, porque a gente, como eu falei, foi o quinto jogo no intervalo de 16 dias. Teve uma hora que eu tive que fazer, nunca fiz isso, 4 substituições no mesmo momento, porque todos os jogadores estavam no limite. Ô Léo, aproveitando o gancho que você falou sobre jogar aqui na Arena, o Ceará que teve, podemos dizer assim, um bom retrospecto jogando em São Paulo, né? Empatou com o Bragantino, ganhou do São Paulo e ganha também do Corinthians pelo mesmo placar de 1-0, perdeu para o Palmeiras e empatou com o Santos. Eu queria que você falasse sobre qual foi o estádio que teve maior dificuldade para lidar com a questão de pressão, a gramado, enfim, que eu lembro que você falou no jogo contra o Santos sobre a dificuldade de jogar no gramado sintético. Eu queria que você falasse qual foi o desafio maior aqui em São Paulo contra os times paulistas. São todos, que você citou, todos gigantes, né, do futebol brasileiro, Palmeiras, né, Santos, Corinthians, São Paulo. Então assim, jogos muito, muito duros, muito difíceis, cada um com as suas particularidades, né? O Palmeiras, a adaptação ao gramado realmente é difícil, mas tinha facilitado um pouco em razão da gente já ter enfrentado o Santos, que também foi no campo do Palmeiras, e a gente empatou de 0-0. As duas equipes teve um pouco de dificuldade, mas campo cheio também. A torcida do Santos lotou o estádio. Contra o Palmeiras também, o jogo até onde que o Abel começou a formação com o Flaco e o Vitor Roque, né? Até então jogava um ou outro, e a gente estava ganhando de 1-0, ele fez aquela mudança e eles mudaram a dinâmica do jogo ali, conseguiram a virada, mas foi um jogo consistente também. E a gente pegou o São Paulo pós-eliminação, né, de Libertadores, mas eu acho que hoje a mobilização do Corinthians, da torcida, dos jogadores foi grande. Então hoje foi uma prova de fogo assim, realmente muito grande para a nossa equipe sair vencedora. Boa noite, Léo. Bárbara Sorans, da Web Rádio Gol de Placa. O Ceará pareceu ter total consciência de quando acelerar e quando fechar as linhas. O que mudou na estrutura tática em relação aos últimos jogos para alcançar esse nível de controle fora de casa? Bom, assim, de um modo geral, a gente tenta jogar o nosso modelo de jogo de uma maneira bastante equilibrada, né? A gente defender no bloco médio e ter o entendimento do momento de adiantar as linhas para pressionar a saída de bola do adversário e os momentos de baixar um pouco e sair em transição. É meio que um padrão, comportamento padrão do Ceará, né? Então tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Então esse é um comportamento nosso muito interessante. Porém hoje, né, a gente tinha que baixar um pouco mais as linhas. A gente, pela sequência de jogos e da maneira que o Corinthians joga, a gente tinha que jogar com a linha um pouco mais baixa, mas ao mesmo tempo não poderia ficar só defendendo. A gente tinha que ofertar dificuldade para o Corinthians criar. Cara, jogaram completamente no contra-ataque e funcionou, porque realmente ali aproveitaram um erro do Corinthians. O erro do Yuri Alberto e o erro do André Ramalho também ali.
no contra-ataque. Para mim foram erros individuais que ocasionaram o gol do Ceará. A preocupação e a maneira que a gente encontrou foi justamente de explorar a transição com os dois jogadores de mobilidade. A gente jogou sem o centroavante, que normalmente é o Pedro Raul, né? E a gente teve, como estava sem o centroavante, a gente fez essa opção de trabalhar com dois jogadores de velocidade. A desculpa vai ser... E agora, hein, Dorival? A desculpa vai ser a arbitragem de novo? Como realmente teve os seus problemas lá em Bragança Paulista? Mas, poxa vida, o Corinthians emendou 3 vitórias seguidas e imaginávamos, né, ingenuamente, que viria a tal arrancada que aconteceu no ano passado. Pois é, lê do engano, porque o Ceará é uma das boas equipes desse campeonato. Mas se você olhar pro elenco do Ceará, o Pedro Henrique, por exemplo, que fez a jogada do gol, que deu assistência, saiu daqui escorraçado, porque não tinha chance, porque não era um jogador para muitos do nível do Corinthians. Pois é. Aí você olha pro elenco milionário, bilionário do Corinthians, e aí você pensa assim, caramba, em casa, contra o Ceará, o Corinthians olhando pra parte de cima da tabela, pra primeira página, obviamente ainda dá pra beliscar uma vaga em Libertadores, né, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, joga em casa. Aliás, essa análise foi... Cara, jogando em casa, sem vontade, errando passe curto, passes que jogadores profissionais não podem errar e recebendo um salário astronômico. Era obrigação ganhar e golear o Ceará. Feita antes. Depois das 3 vitórias consecutivas, o Corinthians tinha o Bragantino, uma das piores equipes do retorno. Era jogo pra vencer. Corinthians com seus titulares? Pô, pronto. Aí depois 2 jogos em casa, Ceará e o clássico contra o São Paulo. Dá pra ganhar. Aí você tinha 3 seguidas, imagina, a arrancada, 6 vitórias consecutivas. Pronto, o Corinthians já briga por outra coisa no campeonato. Mas não, os bonitos, eles escolhem os jogos, né? E o Corinthians, nesse jogo contra o Ceará, apresentou desde os primeiros segundos de jogo uma preguiça irritante. É jogador de mentalidade pequena, é jogador de time de Série B. Fim de jogo aqui na Neoquímica Arena e eu tô com um torcedor que ele tá bem revoltado, gente, com o resultado do jogo de hoje, tá aqui xingando os jogadores. Então eu queria entender um pouquinho do que você achou desse jogo e por que a gente tá saindo com a derrota. Porque os jogadores são acomodados, os jogadores são ruins. O Dorival colocou o Tchoca pra jogar 10 jogos seguidos, aí hoje ele coloca o do André Ramalho. O André Ramalho que não fez um jogo bom desde que chegou. Cara, isso foi sacanagem com o Tchoca mesmo. Eu acho que ele tava vindo de uma sequência muito boa de jogos, tava pegando confiança e o André Ramalho voltou agora de contusão e já coloca ele pra ser titular. Não fez sentido nenhum. Ele bota o cara pra jogar, o André Ramalho jogou mal pra o jogo inteiro. Aí tem o Roberto que perde a bola, dá sorrisinho, fica de gracinha. Aí depois vai falar, não, é que eu tenho depressão. Ah, não dá, é muito jogador que fica indo pra podcast, que fica indo pra vida boa, pra balada, e aí fica nessa merda desse jogo. Só porque ele não vai rebaixar mais, eles acham que tá tudo bem. É jogador de mentalidade pequena, é jogador de time de Série B. Não é jogador bom o suficiente de cabeça, de futebol, pra jogar no Corinthians. Cara, e o fato é o seguinte, os jogadores já estão pensando só na Copa do Brasil. E eu acho que isso realmente é uma mentalidade ruim para um jogador profissional. Não ligar pro brasileiro e só ligar pra Copa do Brasil, que é a única coisa que importa. Não, porque se esse caso for eliminado da Copa do Brasil, aí como que vai pra Libertadores? Não faz sentido nenhum essa mentalidade dos jogadores, né? Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco sobre esse jogo do Corinthians, que foi um jogo péssimo. Na minha opinião, foi um dos piores jogos no comando do Dorival. O Corinthians realmente ali tava tendo muitas falhas individuais de jogadores que não costumam falhar. O Memphis Depay errando um passe ali do lado, o companheiro do lado dele, o passe fácil. O André Ramalho, numa falta ali, virou até meme no Brasil inteiro, que atrapalhou na falta, não fez sentido nenhum que ele fez naquela falta deitando no chão. E assim, fica feio pro Corinthians, pra torcida do Corinthians, a torcida que tá sempre representando, e aí o time não colabora com essa torcida que tem, não, eles parecem realmente não dar a vida dentro de campo, e aí só jogam em competições de mata-mata. Não, pra mim, na minha opinião, eles têm que jogar também bem no brasileiro. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!